Muito boa noite, Brasil, muito boa noite vocês. Estamos começando o nosso programa Madrugada de Bênçãos, ao vivo aqui pela rede Século 21. O nosso tema de hoje, Jesus Cristo, Rei do Universo. Aliás, a igreja vai celebrar a solenidade de Cristo, Rei do Universo, no próximo domingo. Mas nós vamos discorrer a partir do Cristo Rei o sentido do reinado do Senhor, o reino que nós devemos implantar, ou melhor, começar a implantar aqui neste mundo para alcançá-lo na sua plenitude. Então, desde já eu já quero convidar você a participar do nosso telefone, para quem liga do fixo, 0800 777 0021. 0800 777 0021. Se você vai ligar do celular, 19 3871 9620. 19 3871 9620. Desculpem, pode mandar também o e-mail madrugada@rs21.com.br. madrugada@rs21.com.br. Bom, para nós entendermos, não é, a solenidade ou o tema de hoje, Cristo, Rei do Universo, nós precisamos também entender qual o sentido e por que, né, a igreja atribui esse título a Jesus Cristo. Tudo foi criado por Deus. E quando nós falamos tudo foi criado por Deus, nós atribuímos, claro, pela figura do Pai, mas toda a ação é realizada na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo criado foi a partir daí das três pessoas da Trindade Santa. A única coisa que jamais poderia acontecer ao Pai, ao Espírito Santo, era justamente a encarnação, o fazer-se homem. E isso se deu somente, só podia dar-se somente em Jesus Cristo, porque só o Filho é que poderia fazer-se homem para resgatar a humanidade, para dar a salvação, o perdão dos pecados, reconciliar o homem com Deus. Pois bem, quando então nós entendemos tudo isso, e aí a igreja atribui então o título de Cristo, Rei do Universo, porque tudo foi criado e Deus que fez todas as coisas, dá ao seu Filho, a partir da sua ressurreição, que é como que se tivesse, não sei se a palavra seria essa, ajustando, né? Mas fazendo uma nova criação, como diz o próprio Cristo, né? Eis que faço nova todas as coisas. Então, ele renova a criação e ele torna a partir daí o Rei do Universo, de todas as coisas, do todo criado. Lembrando que, embora sendo Rei, tudo está ali na figura da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que nós também precisamos entender que o reinado de Jesus é totalmente diferente daquele que nós conhecemos pela história, pela forma de reinado deste mundo. Vale recordar que nós atribuímos as coisas a Deus por associação, por analogia. Nossa, mas está falando difícil, o que é associação, analogia? A partir da nossa realidade, nós atribuímos algumas coisas a Deus. Então, quando olhamos e falamos Jesus Cristo, Rei do Universo, imediatamente vem a figura da realeza deste mundo. Só que o reinado de Deus é diferente. O reinado deste mundo foi, à sua época, um reinado muitas vezes de domínio, de opressão, de absolutismo e todas essas coisas próprias deste mundo. O reinado de nosso Senhor Jesus Cristo é o reinado do serviço, é o reinado do amor, é o reinado da misericórdia. Então é totalmente oposto daquilo do qual nós entendemos enquanto realidade do nosso mundo para o reino deste mundo em relação ao reino de Deus. Dessa forma quer dizer que o reinado de Jesus Cristo é o reinado da disponibilidade. Não é à toa que ele veio ao mundo. Veio ao mundo livremente, se entregou, doou livremente a sua vida por cada um de nós, na liberdade fez tudo isso para nos resgatar. Agora,
Eu preciso alcançar esse reino. E como é que eu vou conseguir alcançar o reino de Deus? Aí falando do Cristo, Rei do Universo. Bom, primeira coisa, nós alcançamos o reino de Deus da plenitude quando nós começamos a construí-lo neste mundo. E como é que eu começo a fazer isso? Como é que eu começo a construir o reino de Deus neste mundo para alcançá-lo na sua plenitude? Tem diversas passagens na Sagrada Escritura que Jesus vai contando algumas parábolas, que ele vai associando o reino de Deus, que ele vai quase que nos explicando como chegar, como alcançar o reino de Deus. Vai mostrando a forma. Vamos pegar um pequeno exemplo da parábola do grão da mostarda, que é uma coisa minúscula, mas se torna uma grande árvore. Vamos pegar do banquete, onde aqueles que foram convidados num determinado momento, na hora da festa, não podiam ir, estavam preocupados com isso, com aquilo outro. Aqueles que praticaram a justiça, afastai-vos de mim, vós que não praticais a justiça. E assim, então, tantas outras coisas que devem nos levar justamente a uma prática para começar, melhor dizendo, a construir o reino nesse mundo para alcançá-lo na sua plenitude. Pois bem, podemos começar com aquilo que é essencial, porque se eu não tenho isso, jamais eu vou proclamar Jesus Cristo, o Rei do Universo, e vou buscar vivenciar a fé, o construir o reino de Deus nesse mundo para alcançá-lo na sua plenitude, que é justamente a fé. A primeira coisa para todos nós é a fé. É por isso que a nossa fé nos sustenta, é por isso que a nossa fé nos fortalece e é por isso que a nossa fé nos faz proclamar Jesus Cristo, Senhor e Deus, na nossa vida e nos faz celebrar, nos faz também proclamar Jesus Cristo, Rei do Universo. Então, essa é a primeira coisa. Eu preciso ter fé para fazer de Jesus o único e verdadeiro Deus da minha vida, proclamá-lo Senhor e Deus da minha vida. Essa é a primeira coisa. Quando eu, então, na fé proclamo tudo isso, eu me abro à palavra de Deus, eu me abro aos ensinamentos de Jesus. Quando eu me abro aos ensinamentos de Jesus, a minha vida vai sendo transformada. A minha vida vai realmente sendo mudada ou, nós passamos aquilo que é próprio da nossa fé, da nossa vida de fé, nós passamos por um processo profundo de conversão. E quando passamos por um processo profundo de conversão, nós vamos nos associando ao Cristo, à sua palavra, e vamos não só nos associando, mas começamos a colocar em prática esta mesma palavra. E o que significa então colocar em prática essa palavra? A primeira coisa, nós já temos na nossa vida, a fé. A segunda seria ser misericordioso, como o próprio Pai é misericordioso. Então, praticar a misericórdia é um dos valores do reino. E praticar a misericórdia é a necessidade de você realmente olhar para o outro, ver nele toda a sua humanidade e, ao mesmo tempo, olhar para você mesmo e ver em você também toda a sua humanidade. E quando você consegue enxergar em você a sua humanidade, você vai enxergar as suas fraquezas e as suas limitações. Você vai olhar para o outro, vai ver a humanidade dele, vai enxergar também nele as fraquezas e as suas limitações. Por conta disso, você vai agir com misericórdia, não vai haver em você nenhuma tentação, nenhum desejo de condená-lo, por causa da fraqueza, por causa da limitação. Mas você vai agir com misericórdia, vai buscar a sua mudança, porque a palavra de Deus está te alimentando para isso, e vai ajudar o outro também a mudar a própria vida. E aí, dentro de toda essa dimensão, você será capaz de perdoar, será capaz de acolher, você não vai guardar mágoa, você não vai guardar rancor, você não vai guardar ódio, nada disso em seu coração. Mas você vai alimentar aquilo que é a essência de Deus, que é o amor em sua vida. Por isso, então, amando,
Não julga, porque quando ama-se de verdade, não se julga. Em nenhum momento Deus nos julgou. Em nenhum momento Deus nos julga. Em nenhum momento Jesus Cristo nos julga e muito menos julgou aqueles que o levaram à cruz. Pelo contrário, o que ele disse: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Pois então, olha o grande desafio para a nossa fé. Por isso que precisa por primeiro ter fé. Porque aí eu serei capaz de perdoar. Por mais que a pessoa me ofenda, por mais que a pessoa me machuque, por mais que ela faça qualquer coisa, em meu coração vai ter o amor. E esse amor vai me levar justamente a dar o perdão, a pedir o perdão. Interessante. Bom, temos a fé, temos a misericórdia. O primeiro valor do reino para ser construído nesse mundo, para alcançá-lo na plenitude, a fé. Dentro de toda a pregação, de todo o ensinamento de Jesus, ele nos chama também à prática da justiça. É engraçado, eu gosto de fazer uma relação, deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui, dá licença. Né? Eu gosto de fazer uma relação da justiça divina e da justiça dos homens. E você vai entender porque existe uma grande diferença entre a justiça humana e a justiça divina. E a justiça divina é que nós somos chamados a praticar para alcançar o reino de Deus. Tem uma passagem que Jesus diz assim: a medida foi colocada sobre as vossas mãos, calcada sobre o vosso colo, e da mesma forma que medirdes, sereis medido. Aí voltamos lá, essa medida é a medida do amor. E o amor, então, entre a justiça, a misericórdia, a caridade, que nós vamos falar um por um. Pois bem, qual é a forma da justiça humana? E a gente precisa ficar muito atento a isso. Porque muitas vezes, como cristãos, nós batemos no peito e gritamos: eu quero justiça, eu quero justiça, eu quero justiça. A bem da verdade, você não está querendo justiça. Você está querendo punir e condenar o outro. Aí que está. Essa é a grande diferença. A justiça dos homens é uma justiça punitiva. Ela vai punir. Então a pessoa, eu me assusto quando as pessoas falam diante de algumas situações que passaram: eu quero justiça, eu quero justiça. Ela está expressando todo o ódio, toda a raiva e todo o desejo de vingança e punição. Agora, a justiça divina é diferente. Ela é restaurativa. Deus nunca vai dizer: eu vou te punir, eu quero justiça para você, eu vou te condenar. Deus nunca vai dizer isso para você. Pelo contrário, Deus diria exatamente assim para você: olha, eu sei que você errou, eu sei que você cometeu tal coisa, eu sei que você fez isso, mas vem para perto de mim, eu quero te resgatar, eu quero dar a você a dignidade. Ouça o meu filho, escuta o que ele diz. E aí Deus então vai te restaurando. Ele não vai te punir, ele não vai te condenar, ele não vai pedir justiça num ar de vingança, mas vai justamente te resgatar. Então, a justiça humana, ela é punitiva. A justiça divina é restaurativa. E quando nós falamos da justiça restaurativa, como aquele que tem fé, como aquele que é misericordioso, nós somos chamados a abandonar em nós esse desejo de vingança, esse desejo de gritar por justiça, justiça. Claro, a justiça deve ser feita de uma forma humana, mas não numa punição. E eu também digo que quem comete algum delito, algum ato contra a sociedade, ele deve ser retirado da sociedade, preparado para depois ser reintegrado à sociedade. Então ele não está sendo punido, ele deveria ser restaurado. Olha como é diferente. Aqui não, se pune, né? Você tira, põe numa escola de criminalidade e depois devolve para a sociedade de novo. Porque, infelizmente, temos muito disso ainda no nosso país. Graças a Deus as coisas estão melhorando, né? Mas voltando ao a parte que nos toca, que é justamente a parte da questão da justiça
restaurativa. Então, quando de fato eu vejo que o outro errou, que o outro está cometendo alguma coisa, eu não vou puni-lo e nem condená-lo, mas eu vou mais uma vez ajudá-lo. Vou devolver, porque às vezes até mesmo diante da situação se perde a dignidade de ser criado à imagem e semelhança de Deus, se perde a própria dignidade de pessoa humana. Então é preciso devolver tudo isso a essa pessoa. Então é restaurar na totalidade essa pessoa, para que ela realmente possa novamente ser totalmente restaurada na integralidade. Porque como eu, como você, ela também foi criada à imagem e semelhança de Deus. Aí então nós vamos praticar a justiça, que é a justiça divina, aquela que realmente restaura e não aquela que pune. Vale recordar, gente, e lembrar um pouquinho o seguinte, que Deus não nos condena. O que nos condena são os nossos atos. Porque muitas vezes nós praticamos aquilo que não condiz alguém que deve ser chamado de cristão, que se diz ser cristão, aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que realmente vive a fé. Então ele vai se afastando de Deus quando vai praticando algumas coisas que é contrário à palavra, que é contrário ao ensinamento, né? É necessário voltar para esse Deus. É necessário caminhar segundo os ensinamentos desse Deus e viver realmente a justiça que vem de Deus, aquela que te restaura, aquela que te recupera e aquela que também te reconduz ao bom caminho. Certo? Tudo bem até aqui? Vamos dar mais um passo então. Agora vamos falar da caridade. A caridade. Infelizmente nós interpretamos a caridade de uma forma às vezes errada. A gente acha que caridade é só dar de comer para o outro, né? E não é bem isso não, minha gente. A caridade também envolve a pessoa no seu todo, não é? Então veja só, como é que eu posso levar algo material para quem não precisa e sim, este precisa de algo espiritual. E ter a caridade é ser capaz de esvaziar-se de si mesmo. Nossa, como é que eu vou tirar todo o ar que existe dentro de mim? Não, claro que não é isso. Mas a caridade deve nos levar a nos colocar no lugar do outro. Porque caridade, amor e misericórdia andam ali, ó, coladinha, grudadinha uma na outra. Então aquele que realmente vive a misericórdia, vive a caridade, ele é capaz de se colocar no lugar do outro. É aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Porque antes da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, qual era a nossa maior limitação, a nossa maior fraqueza? Era a morte. Morria, acabou-se. Não é? Mas com a ressurreição de Jesus, Ele então assume a nossa condição, nos sustenta, nos fortalece para que justamente possamos caminhar e devolve a nós tudo aquilo que havíamos perdido. Então, deste modo, quando falamos de caridade, é você sair da sua condição, se colocar no outro. É aquilo que diz o apóstolo Paulo, se alegrar com quem se alegra, chorar com quem chora. E quando nós vivemos tudo isso, nós começamos a construir o reino de Deus neste mundo. E com toda a certeza nós vamos alcançá-lo na sua plenitude. Por isso, você não deve ter medo de viver esses valores do reino. E você não deve ter medo porque você vivendo esses valores do reino, você vai proclamar com toda alegria, vai celebrar com toda a fé e com toda a confiança Jesus Cristo, o Rei do Universo. Então vive esses valores, testemunhe esses valores, pratique, faça acontecer o reino de Deus neste mundo para que você possa alcançá-lo na sua plenitude. Tá bom? Bom, temos uma pessoa que vai falar com a gente agora ao vivo. Boa noite. Alô? Alô, alô, alô. Alô? Alô? Boa noite. Alô? Alô? Boa noite. Boa noite. Como você se chama? Geralda, Geralda. Você está falando de onde, Geralda?
Nós falamos de Bocaiúva, Bocaiúva. Ah, norte de Minas. norte de Minas. Uai, só tem pão de queijo aí? Tudo bem, chovendo muito. É, aqui choveu Eu estou também. muito feliz. Que bom. Você tem 3 anos que eu sou sócia e tento falar. Amém. E nunca consegui. Então eu te peço, abençoe-me, Paulo. Que Deus abençoe, na graça do Senhor Jesus, viu, querida? E olha, Então, a gente... eu já passei por muitos problemas. Eu já tenho 78 anos. Mas eu nunca desisto do que eu quero. Eu Amém. fiquei conhecendo o século XXI com uma maneira muito diferente. Eu tirei um rim em Certo. Belo Horizonte. Meus filhos moram lá. Morava, casou todo mundo agora. Eu voltei pra cá. Aí, meu filho veio me trazer aqui. Então, depois, eu falei com ele assim, você tá de férias? Não. Outro dia, você tá de férias? Não. Eu não vou trabalhar mais, eu já estou cansado e vou trabalhar na minha empresa. Total, ué. Aí, eu um dia tocando de canal, encontrei o povo pedindo isso, aquilo, tudo. Aí então eu falei assim, eu não vou pedir emprego para ele. Eu vou pedir para ele querer trabalhar. Aí eu esqueci. Todo dia eu só vejo esse canal. Depois que eu descobri esse canal, Amém. foi a minha vida. Deus seja Então louvado. agora, eles me chamam, todo domingo eles me telefonavam. Aí eu perguntei à minha filha, e meu filho, como que ele está? Mãe, eu tenho um convite irrecusável para trabalhar. Aí está trabalhando? Tá. E muito bem. Ele é o terceiro diretor de uma empresa. Amém. Olha Ai, aí. que bom. Aí eu alcancei a graça. Deus seja louvado Aí por agora- isso. Eu tenho um filho aqui que tem 3 anos. Ele é formado, mas tem 3 anos que está desempregado. Então, eu quero pedir essa graça. Sim, Porque vamos ele é rezar. casado, ele tem 3 filhos. E eu tenho outro filho que casou, separou, mas ele bebe muito, fuma muito, e os irmãos já desistiram dele. Porque quer que ele faça um tratamento, mas ele não quer. Então eu queria que se eu fizesse uma oração, para ver se ela aceita fazer um tratamento. Vamos. Senão, ele novo ele vai adoecer. É, não é fácil, né, E dona ele, Geralda? eu fico em Belo Horizonte e eu fico aqui sozinha. É, a gente Mas eu sabe. quero que ele faça um tratamento, porque ele é uma pessoa muito inteligente, muito trabalhador. Eu faço qualquer serviço. Então nós Então, vamos. e eu também. Eu tenho artrite reumatoide desde 30 anos. Mas curei. Amém. Não Deus sinto seja dor louvado mais. por isso, né? Olha, nós vamos rezar pelos 2 filhos, a senhora, né? Esse que está precisando de um trabalho, para que Deus realmente possa abrir a porta de um emprego para ele, para esse filho, para que Jesus toque ali e ele vá se libertando desses vícios, porque a gente sabe que não é fácil, mas quando cremos, quando confiamos, quando clamamos, o Senhor nos atende, tá bom, querida? Vamos rezar, daqui a pouquinho nós vamos colocar tudo aos pés de Nossa Senhora e rezar por ele e contar com a intercessão da Virgem Maria, tá bom? Deus abençoe. Temos outra pessoa na linha. Alô? Alô, Boa noite. boa noite. Como você se chama? Larissa, Larissa, você está falando onde, querida? de Caetité, Onde fica, qual é o estado? Bahia. Ah, na Bahia. Muito bem, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Você quer partilhar, fazer algum pedido de oração? Eu quero pedir oração Pois é. para minha família, para minha filha, minha mãe, meu esposo, e pedir também para o Senhor abençoar que eu arrume um emprego. E meu esposo também. Tá certo, nós vamos rezar. A confiança em nosso Deus deve nos fazer sempre
nos manter firmes na esperança de fé. E nós sabemos que o Senhor atende a cada um, né? Conforme a sua necessidade, nunca deixa de atender nenhum dos seus. Então, vamos também colocar esses pedidos, colocar todas essas intenções, para que de fato o Senhor possa abrir aí uma porta de um emprego, de um trabalho para você e para o seu esposo, tá bom, querida? Confiança, certeza e nada de desânimo, tá bom? Porque você sabe que o Senhor sustenta, encoraja e fortalece, tá bem? Bom, eu quero convidar você para continuar ligando, participando, 0800 777 0021. Deixa aí seu pedido de oração, vou rezar por você, daqui a pouquinho vou colocar tudo aos pés de Nossa Senhora. 0800 777 0021. Segura aí que eu vou pro intervalo, já volto rapidíssimo. Sai daí não. Está aqui, tão certo como o ar que eu respiro.